Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos apresentar sobre a teoria da biogeografia de ilhas e a sua relação com o cálculo diferencial. Essa teoria foi proposta por MacArthur e Wilson no ano de 1967, e sua principal premissa é de que a riqueza de espécies encontradas numa ilha aumenta conforme o tamanho desse território. Mas o que isso significa? Primeiro, temos que entender o que é uma ilha. Uma ilha é uma área que representa os limites teóricos de uma comunidade. Para demonstrar isso, teremos uma área que representa um continente e outras pequenas áreas que representarão essas ilhas. Mas isso não significa que são sistemas isolados. Podemos usar florestas, montanhas e recifes de corais como exemplo. Em uma ilha, a riqueza de espécies aumenta conforme o território, e uma forma matemática de escrever isso é com a função S igual a C vezes A vezes Z, onde S representa a área, C é uma constante que relaciona o número de espécies por unidade de área, e Z é a constante que mede a inclinação de uma reta que relaciona S e A. Ao adicionarmos esse modelo a um gráfico, temos a seguinte função. Ao adicionarmos o logaritmo às escalas do gráfico, temos a reta a qual a inclinação corresponde a z. Além do tamanho do território, o número de espécies de um local depende também da relação entre a extinção de espécies e a taxa de migração de potenciais espécies colonizadoras. E assim, representamos isso de forma gráfica. Linhas amarelas representam diferentes taxas de migração para diferentes distâncias de ilhas em relação a um continente, enquanto as linhas cinzas representam a taxa de extinção de forma proporcional. Agora que já sabemos a parte teórica, vamos para a parte matemática. Para calcularmos a taxa de alteração do número de espécies numa ilha, utilizamos a fórmula derivada de S sobre derivada de t igual a lambda menos μ. Lambda representa a taxa de imigração e podemos determiná-lo pela fórmula taxa máxima de imigração menos a taxa máxima de imigração dividida pelo total de espécies vezes o número de espécies da ilha. I representa a taxa de imigração máxima, que ocorre quando a ilha está vazia, e P representa o número de espécies do continente. μ representa a taxa de extinção, calculada por taxa de extinção máxima dividida pelo total de espécies vezes o número de espécies na ilha, onde E ocorre quando o número de espécies da ilha é igual ao do continente. Ao juntarmos as relações, temos a seguinte fórmula. O número de espécies atinge o equilíbrio quando igualamos a derivada de S sobre derivada de t a zero. Assim, ficamos com duas relações. Primeiro, que o número de espécies em equilíbrio será igual à taxa máxima de imigração vezes o número total de espécies sobre a taxa máxima de imigração mais a taxa máxima de extinção. E segundo, que temos a taxa de substituição de espécies será igual à taxa máxima de imigração vezes a taxa máxima de extinção sobre a taxa máxima de imigração mais a taxa máxima de extinção. Isso tudo significa que o número de espécies pode permanecer constante, mas com mudança de composição, dado que novas espécies chegam à ilha e antigas se extinguem, como está representado neste gráfico. O modelo tradicional assume que a distância afeta apenas a taxa de imigração. No entanto, pode afetar a probabilidade de extinção também. O efeito resgate promove a redução na taxa de extinção em ilhas próximas e pode resultar no aumento de substituição de espécies em ilhas distantes. Devemos considerar também que a área da ilha pode afetar a taxa de migração. Entendemos isso como o efeito alvo. As taxas de migração e, consequentemente, a de substituição são mais altas em ilhas grandes do que em ilhas pequenas. Podem ocupar maior lugar no espaço, então são um alvo muito mais fácil de espécies colonizadoras. E por último, qual a relação disso tudo com o cálculo diferencial? O cálculo diferencial é uma das ferramentas utilizadas para calcular a evolução de sistemas, encontrando taxas de variação em relação ao tempo de grandezas que caracterizam uma situação, e, resolvendo a equação diferencial de um processo, é possível prever seu comportamento. Logo, fica fácil entender que o estudo e o desenvolvimento da área de modelagem de sistemas através de equações diferenciais é muito importante para a compreensão e entendimento de diversos problemas no mundo. Então, nosso vídeo fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos, espero que tenham entendido a aula e captado a mensagem, e até a próxima. Valeu!